Mas os religiosos de carteirinha, os hipócritas, né, os sepulcros caiados, é que eles se revoltam quando você não tem que pagar algo que eles achavam que você deveria pagar. Quando Zaqueu... A graça é um escândalo, né? É escandalosa. A graça é um escândalo, né? Quando Zaqueu sobe para ver Jesus, ele acaba sendo visto. Ele subiu para ver, mas foi visto. É isso aí. Porque Jesus olha para ele e chama pelo nome. Zaqueu, eu queria repousar na tua casa hoje. A Bíblia diz que todos murmuravam, dizendo, será que ele não sabe que ele é homem pecador? Ou seja, Jesus querendo salvar uma família, como salvou toda a casa de Zaqueu, e o povo reclamando que ele ia dormir na casa de Zaqueu. O legalismo não tem fim, a maldade, a crueldade... O legalismo tem uma finalidade, né? Esse legalismo barato, ele tem uma finalidade. Eles querem moralizar a graça. Eles querem dizer que casa é que Jesus pode ou não pode entrar. Uhum. Só quem que merece, quem merece. Quem merece. Só que graça é para quem não merece. Jesus, veja, pega o ministério de Jesus, cara. É muito... Ó, se você pegar, sei lá, Marcos capítulo 5, Jesus vai lá em Gadara. É um território gentil. Ele, não apenas gentílico, mas é um território gentílico, onde tinha porco. Território gentil, porcos. E Jesus vai num cemitério. Isso aqui é um combo de problema, entendeu? Diante do judaísmo. Diante do judaísmo. Só que Jesus sai dali, e ele sai dali e entra dentro do quarto da filha de Jairo, que é o principal da sinagoga. Porque Jesus sai dali, pega o barco, desce do barco, o Jairo vem. Jesus não tomou banho. Porque para o judeu, ele tinha que ter tomado banho. Ele tinha que ter feito purificado, porque ele pisou no cemitério, porque ele viu lá o lance dos porcos, porque Gadara era tal. Só que Jesus não está nem aí. Ele transita do território contaminado do cemitério gadareno e entra na casa do principal da sinagoga sem tomar banho. Ele não está nem aí. Só que os religiosos, eles querem moralizar a graça de qualquer preço, de qualquer jeito. Para eles têm que decidir qual casa Jesus tem que entrar e qual casa ele não pode entrar. Por que Jesus contou a história do filho pródigo, que é um combo de filho pródigo, a ovelha perdida, a dracma perdida? O versículo 1 começa assim, ó. Vendo que ele estava sentado rodeado de pecadores, murmuraram entre si, dizendo, esse come com pecadores, não, senta com pecadores e come com eles. E Jesus, conhecendo o que eles estavam pensando, contou a história. Então essas 3 histórias servem para falar assim, quem que merece sentar com Deus? Quem que senta na mesa com Jesus? O filho pródigo que voltou, é pecador, é a dracma perdida, é a ovelha perdida. É a mulher do poço de Samaria, João capítulo 4. Ele veio para esse público. Quer dizer, não dá para moralizar a graça. A graça... Lembra que um tempo atrás começou a sair a história da hipergraça? Aí vieram perguntar para mim, que eu tenho um programa que fica respondendo pergunta ao vivo. Falou assim, o senhor acha... O que o senhor acha de hipergraça? Eu falei, não, hiper é muito pouco. A graça é um escândalo. A graça é um escândalo. Porque a graça significa que Deus está salvando qualquer um. O muro é baixo. A graça não tem critério nenhum. Deus, você é um pecador desgraçado? Então Deus ama você e quer transformar a sua vida. O muro é baixo. O critério é pequeno. Você só precisa ser um pecador. Você é um pecador? Então Jesus ama você e Ele está chamando você para crer. Se isso não é... Então não é hiper, é hiper, mega, master, blaster, plus, advanced. Porque, e a graça é um escândalo, cara. Mas quando você tem religiosos que querem moralizar a graça, aí vira um campeonato de santidade, né? A porta estreita é depois da graça, que quando a gente é alcançado... Exatamente. É que quando a gente conhece a graça, a gente recebe a graça, a gente não consegue mais viver do jeito que vivia antes. Aí vem a santificação. Exatamente. Entra o processo de santificação, a mortificação da carne pelo Espírito. Isso. E as pessoas confundem isso, né? Mas o que eu estava te falando... Porque graça é um mecanismo de entrada.
O mecanismo de entrada na salvação é escancarada. A porta é escancarada, entendeu? O processo que vai afunilando. No processo, você é salvo, agora eu vou lembrar aqui Agora terei boas obras porque fui salvo pela graça. Isso, que o Calvino dizia, o salvo, obras de salvo. Ele vive como um salvo, ok, beleza, mas a graça é para o perdido. Então o perdido, Deus não tem critério para salvar. Jesus morreu salvando um bandido condenado. Um bandido condenado. Ele desce no último degrau e volta de lá com um bandido. Então, quer dizer, não tem como a gente colocar critérios. Deus não tem critérios para salvar. Ele está salvando qualquer um. Agora, depois, no day after desse encontro, aí sim, aí a gente está falando de santificação, aí discipulado, ele vai aprender com Cristo, maturidade. É isso aí. Calvino, no seu livro Pastorais, eu li semana retrasada esse livro, e aí ele conta, né, o apóstolo Paulo escrevendo para Filemão, tendo que falar para Filemão, olha, age com Onésimo como eu agi contigo, como Cristo agiu comigo. Ou seja, eu sei que você quer se vingar ou não recebê-lo mais, eu sei que ele fez por merecer, mas bota na minha conta. Isso aí. Aí o Calvino fala, isso é a graça. Ele merecia pagar pelo que fez, mas coloca na minha conta. É isso aí. É forte demais, né? Porque foi o que Jesus fez com a gente. Olha, você merece pagar, mas bota na minha conta. E o que eu vejo é que os legalistas, os sepulcros caiados, né, esse tipo de religioso, ele quer que você pague. Ele desconsidera o pagamento da cruz. Não. Ele errou, cara. Ele errou, ele vai ter que pagar. E as pessoas cobram esse pagamento e com sentença desproporcional. Às vezes você errou numa coisa pequena, o cara quer que cabe tua vida, teu ministério. É isso aí. Então, essa maturidade espiritual, essa multiforme sabedoria de Deus, tudo isso que a gente tem falado, eu acho que vai trazer uma saúde para o evangelho atual. O evangelho é o mesmo, né? Eu digo, para a forma que o evangelho está sendo empregado atualmente, uma saúde muito benéfica para o corpo de Cristo. Que a gente ser mais maduro, tolerar como Cristo nos tolerou, ter paciência. Você sempre foi o César maduro espiritualmente, convicto da fé como você é hoje? Talvez não. Deus teve que ter tolerância contigo ao longo do tempo. Por que você não quer ter com o irmão? Esse irmão aí sempre errando, mas também você errou. Calma. A primeira formação minha na fé acadêmica assim, foi na área da apologética. Então, eu trabalhei 7 anos no Instituto Cristão de Pesquisas, então eu fiz o curso de apologética lá com o pastor Natanael Rinaldi, lá e tal, beleza. E um privilégio muito grande, porque o Natanael Rinaldi é o grande apologista do Brasil. Não tem ninguém perto dele, assim, até hoje, né? Ele já morreu faz algum tempo, não tem ninguém que chega na metade do que ele foi. E eu tive um privilégio muito grande. Eu morava em Santos, às vezes terminava a aula e eu ia levar ele em casa, em Santos, porque ele ia de metrô. Ele ia de metrô, pegava o ônibus em Jabaquara e falava, não, vou te levar. Muitas vezes foi um privilégio muito grande, mas quando eu me formei, quando eu comecei a me tornar apologista, que eu podia usar o título de apologista pelo Instituto, eu virei um caçador de herege. Um caçador de herege. Eu queria caçar enguiço, irmão. Eu queria caçar encrenca. E no grego, não sei o quê, vem cá. É testemunho de Jeová, quando eu vi um testemunho de Jeová, mas o que eu queria? Ganhar debate. Só que Jesus não chamou a gente para ganhar debate. Ele chamou a gente para ganhar alma. E ganhar alma é uma coisa. Ganhar debate é outra coisa. Ganhar debate é fácil. Agora, ganhar uma alma. E aí falta aquilo que a gente está falando da maturidade. Entende? Então, eu era muito afoito. E a apologista vem de apologia. O que é a apologia lá do grego? É a defesa. É a defesa. Só que defesa não é ataque. Bom. Defesa é defesa, cara. Entendeu? Então, e eu era apologista, mas na verdade era um atacante da fé. Um atacante. Quando surgiu o G12, eu ia para cima, porque não sei o quê, eu anatematizava tudo. E aí vem essa maturidade de você falar assim, caramba, quantas pessoas, por exemplo, eu não sou muito afeito à ideia de apóstolo fulano, beleza. Mas depois eu comecei a conhecer quantas pessoas que têm o título de apóstolo que são homens de Deus, muito mais do que os pastores. Tem pastores que são coronéis da fé,
São verdadeiros coronéis. Você nunca deve ter ouvido falar, irmão. Você não sabe. Verdadeiros coronéis. Culto para eles. Culto para eles. Culto à personalidade. Você está entendendo? Mas o título é de pastor. A igreja é uma igreja saudável. Mas o cara lá é um Deus. É um Deus que tem que ser adorado, praticamente. E o outro lá é um apóstolo, mas está lá evangelizando, está na favela, sobe do morro, desce morro, não sei o que. Tá... Mas a terminologia... Aí eu fui estudar, falei, peraí. Apóstolo como adjetivo é tranquilo para mim. Fulano de tal é um apóstolo. Tudo bem. Apóstolo como substantivo, tudo bem, tinha 12 vagas. Né? O apóstolo fulano de tal só tem 12 vagas. Isso aí, ok. Mas depois, a gente olhando a obra de Deus sendo feita pelas pessoas, você para e fala assim, são só títulos. São só títulos. Quantas pessoas naquele dia vão dizer, Senhor, mas em teu nome a gente fez isso, e Jesus falava, então, mas sabe qual é o problema? Eu não te conheço. Nunca falamos, né? Você nunca falou comigo, nunca falei com você. Você é quem mesmo? E a minha visão sobre isso também é o seguinte, tem muita coisa que eu vejo e não concordo. Só tem um problema. Não tem nada a ver comigo. Não é a minha guerra. Eu não concordo que mulher seja pastora. Eu não concordo que alguém tenha título de apóstolo. Eu não concordo com... Eu posso não concordar com um monte de coisa. Mas essa é a minha guerra? Deus me chamou para isso? Não, cara. Deus me chamou como educador, como escritor e como pregador voluntário da palavra. Então, se eu não concordo, deixa o juiz decidir. Né? Eu estou na qualidade de réu ainda. Eu tenho um advogado que é Jesus, tenho um juiz que é meu pai, mas eu sou réu.